né não? E Sérgio, me fala uma coisa, nós estamos aí num ano de Copa do Mundo, né? Final de ano aí vai acontecer lá no Catar. Você vai para o Catar assistir a Copa do Mundo? Não, Não essa vai Copa não? do Mundo não vou, não. Não. E eu queria saber de você, se você já apostou, claro, acho que obviamente você já ter pego bastante Copa do Mundo, né? Há uns anos atrás. Queria saber se você tem alguma. Qual é a sua expectativa para essa Copa que vai ser nesse ano, que é agora no final do ano, devido à pandemia, entre outras coisas que mudaram. Qual que é a sua expectativa? Você tem, falando tanto como torcedor e como investidor, quais são as suas expectativas nessas duas vertentes? Cara, Copa do Mundo é um evento curto, né? É como se fosse uma copinha, como se fosse uma competição de tiro curto. É um estadual, por exemplo, que você tem ali as equipes, você precisa estudar muitas equipes, só que o campeonato termina logo. Sim. Você tem que fazer um estudo da maioria dos times, se você quiser apostar ou focar em alguns, e a partir daí, alguns times vão saindo na fase de grupos, depois na fase eliminatória. Então, assim, é bacana você separar uma banca só para trabalhar nesse tipo de competição, porque é uma Show. coisa totalmente diferente do que você faz. Eu faço Série A e Série B, é diferente, né? Por exemplo, quando eu aposto no Campeonato Brasileiro, eu faço um estudo das 20 equipes e eu sei que as 20 equipes vão permanecer na competição do início ao fim. Já a Copa do Mundo não tem isso, né? Você estuda todas as equipes da competição, só que vai terminar só uma lá no final, vai ter quartas de final, oitavas, e muitas equipes vão ficar Para trás, pelo né? caminho. Então, separa uma banca e alavanca isso, porque os potenciais de ganho são muito grandes, agressivando mesmo. Eu já participei de uma Copa do Mundo, que eu entrei em 2016 e teve 2018 nesse meio do Sim. caminho. Essa é a minha segunda Copa do Mundo como apostador, né? E aparece muita oportunidade de odds altos, por exemplo, você tá vendo uma equipe que tá num bom momento, tá crescendo na competição, acontece muito isso também. Às vezes uma equipe começa que ela não é tão favorita, hoje o Brasil entra como principal favorito na Copa do Mundo, mas a gente tem várias outras seleções que correm por fora, e às vezes uma dessas seleções que correm por fora tá crescendo na competição, tem jogadores que estão jogando à vontade, então você pega ali uma cotação para uma seleção dessa ser campeão da Copa do Mundo, é muito bacana, né? Às vezes uma estatística muito interessante também que tem em Copa do Mundo é quando um favorito começa perdendo. Estatisticamente falando, dentro de Copa do Mundo é difícil ter um favorito, uma seleção favorita virar, né? Porque às vezes o time faz um gol e ali na emoção da torcida, a maioria da torcida que tá ali é turista, né? Não é torcedor Sim. mesmo, de fato. Vai os torcedores, claro, mas é pouco e tem muito mais turista. Então, a galera torce muito mais pra zebra do que pros favoritos. Então, a emoção do jogo acaba virando para a zebra, para os times que não são favoritos, e aí são outras pontos interessantes para se aproveitar, que são essas zebras. Quando ele faz um gol, é difícil um favorito virar. Aquela estratégia que eu falei lá atrás talvez não se Já não encaixe muito serve bem para essa, na né? Copa do Mundo, mas é basicamente isso. É uma competição de tiro curto que você tem que alavancar sua banca, separar uma banca diferente, porque é diferente de tudo aquilo que você faz, e consegue extrair muita lucratividade por conta disso.